Continuando aí na meditação da Palavra de Deus, vamos a Colossenses. Agora eu quero convidar a igreja a que leiamos todos no primeiro capítulo, versículos 1 até o versículo de número 8. Eu quero convidar a igreja que façamos essa leitura a uma voz. Mesmo assentados, irmãos, vamos à leitura desta perícope para nossa meditação nessa manhã, que nós vamos trabalhar em alguns textos do Velho Testamento e do Novo também. Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 1 a 8, e a palavra de Deus nos diz: Paulo, vamos todos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada dos céus, o qual antes provistes pela palavra da verdade do Evangelho, que regou até a vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que habita no alto, sublime trono em majestade e glória, está regendo, presidindo todas as nossas vidas, e também porque a Tua graça foi revelada a nós, tirando-nos do império das trevas e colocando-nos no reino do Filho do Seu amor. Te damos graças porque nesse dia que o Senhor mesmo separou, ó Deus, desde a criação, para que pudéssemos, como igreja, nos reunir e prestar um culto de louvor, adoração ao Teu santo e excelso nome, como agora o fazemos. Sabemos que somos, ó Pai, pecadores, e quanto mais nós reconhecemos, ó Senhor Deus, a Tua grandiosidade, o Teu amor, a Tua soberania, a Tua majestade, ó Deus, nós vamos reconhecendo que somos cada vez mais pecadores, ó Pai, e quanto em nós mesmos, ensimesmados, nós ficamos, ó Senhor Deus, separados do Senhor. Mas fomos reconciliados com o Senhor por meio de Cristo Jesus, pela obra do Teu Santo Espírito. E como acabamos de ler, ó Deus, nós somos santificados aqui pela lavagem de água, pela Tua palavra. Rogamos pelas Tuas misericórdias que o Teu Santo Espírito esteja atuando em nossas mentes e nossos corações. Ó Deus, fica, pois, conosco. Abençoe, ó Deus, como igreja, dispensando os Teus paternais cuidados sobre nós, ó Deus. E em nossos corações possamos sentir o ardor em nossos corações, ó Deus, pela atuação do Teu Santo Espírito através da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, está aqui no boletim que seria o reverendo Tiago Lang. O Tiago Lang tem passado esses dias momentos difíceis, né? Sexta-feira, né? Teve problemas aí até de vômito, e
e ontem febre, e pela graça de Deus hoje de manhã já ele disse que já não estava mais com febre, mas estava com o corpo dele como que moído. Então, já desde ontem já estávamos pensando e meditando aí, falei, então alguém vai ter que substituí-lo, como disse uma irmã aqui, que o reverendo Ricardo, né, nós tentamos contato, mas ele foi cobrir o reverendo Gabriel, lá na Vila Samarco. Aí eu disse à nossa irmã, então eu vou cobrir o meu filho, então, aqui na igreja. E esse texto, meus irmãos, que acabamos de ler, aqui da Palavra de Deus, nós vemos no prefácio, aqui a saudação do apóstolo Paulo, né? Como nós já tivemos o privilégio de estudar, que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e quem estava também auxiliando na escritura desta carta, desta epístola, o irmão Timóteo, que foi também um pastor, que eu creio que esteve por muito tempo junto ao apóstolo Paulo, inclusive até quando ele estava em prisão. E também, ele, dizendo no versículo 2, que foi escrito aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos. E aí ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Graça. E então, dessa vontade de Deus, do Deus soberano, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, como nós meditamos na última mensagem, trabalhando ali na vida de Paulo e de Timóteo ao escrever, e também nos irmãos, os santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, aquela igreja lá, aquelas pessoas pertencentes à igreja, eram santos, foram separados, resgatados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus, que é a igreja dele. Os fiéis irmãos em Cristo. Isso é trabalho da graça maravilhosa do Deus Trino. E vimos também no versículo 3, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Foi, inclusive, a base de nós vermos a triunidade aqui nesse versículo 3. Paulo fala, né, graças a Deus. Até comentando com uma irmã hoje de manhã sobre a bênção que, quando nós terminamos, geralmente, o nosso culto, né, que é a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a chamada segunda pessoa da Trindade, o amor de Deus Pai, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e as ternas consolações, comunhão, ensino e o poder do Espírito Santo de Deus repousa sobre cada um de vós. É o que também nós estamos orando aqui, que essa bênção sejam derramadas sobre cada um de nós, principalmente aqui na meditação da Palavra de Deus, quando nós vemos os atributos de Deus, eles sendo exercitados na vida da igreja, na vida de cada um de nós. E que nós vemos aqui, né, no versículo 3, graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos,
Então aí a gente vê a Trindade, a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. Foi o que ele escreveu para Tito. A graça de Deus foi revelada trazendo salvação a todos os homens. Foi revelada em quem? Em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo trouxe salvação, porque Ele quer que sejamos salvos, salvos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E nesse reino, essa graça trabalha trazendo a nós sabedoria, porque os eleitos de Deus, salvos pela graça, Deus tem o propósito de cada um de nós sejamos sábios. A graça de Deus não foi revelada aos sábios e entendidos desse mundo, mas foi revelada a nós, que somos considerados como escória do mundo. E como diz a palavra de Deus, como disse ontem um irmão, mencionando Jó, né, gusano, eu sou como gusano, quer dizer, um verme, chamado gusano. Ah, meus irmãos, quem somos nós? Não somos nada em nós mesmos, mas a graça de Deus nos transportou e nos colocou, tirou, né, do império das trevas e nos colocou no reino, na igreja. Então nós temos vida em Cristo Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos membros deste corpo e temos cada um dom, temos cada um de nós uma responsabilidade, né? E temos também o ministério do sacerdócio real, que o Espírito Santo de Deus opera em nós. Cristo Jesus também, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la também até o dia de Cristo Jesus. Então nós vemos na palavra de Deus aí a Trindade trabalhando em nossas vidas, né? E o versículo 4 diz: porquanto, quer dizer, por causa desse trabalho aí de Deus, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, né, as nossas orações, que são levadas lá no trono da graça de Deus. Por isso é que Hebreus fala, né, chegamos confiadamente diante do trono da graça. Por quê? É a terceira pessoa da Trindade que faz isso. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, está conosco, até quando nós dormimos, Ele está ali trabalhando em nós, o nosso corpo às vezes cansado, e à noite Ele vai trabalhando, providenciando a nós esse descanso, esse refrigério para o nosso corpo. E quando nós acordamos, puxa vida, né? Agora, animado, aí as misericórdias sendo renovadas, agora vamos, né, ter mais um dia para a graça de Deus, sendo fortalecidos por Ele. E, meus irmãos, pensando aí nessa questão da Trindade, e principalmente os atributos de Deus, nós temos o Salmo de número 139. Aqui que esse Salmo, eu tenho citado principalmente quando eu vejo que tem alguma irmã que fica grávida, eu falo,
lembro do Salmo de número 139, que fala aí dos atributos de Deus, o Deus onisciente, o Deus onipotente e o Deus onipresente. Né? Na sociedade bíblica, né, quando imprime as nossas Bíblias, então, aqueles que trabalham até nas traduções, então eles colocam, esses que nós temos em negrito, isso que está registrado aí, em negrito, né, aí está desonisciente e onipotente. Isso daí foi um trabalho feito pela imprensa, né, aqueles irmãos que estiveram trabalhando nisso aí. Então, eles dividiram isso daí, colocando esses temas. Esses não são inspirados. Assim como, se eu estivesse trabalhando aqui, eu colocaria mais uma palavra que não está aí, a onipresença do Senhor. Né? Aí só tem a onisciência e a onipotência. Onisciência quer dizer o conhecimento de Deus. E Ele presente também em toda a sua criação atuando. Né? A onipresença e a onisciência, onipresença e a onipotência. O único poder que tem é Deus, o Deus triuno, revelado aqui na pessoa do Pai, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E então vamos meditar como nós vemos aqui o Davi, né, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esse que está em itálico, isso aí então, é inspirado, está lá nos originais, né? Aí, fazendo a divisão ali, no começo desse Salmo de número 139. Então, olha como Deus, nesses atributos, Ele opera. O versículo 1 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sonda, né? Não sei se os irmãos sabem o que quer dizer uma sonda, né? A sonda, principalmente quando vão abrir um poço de petróleo, primeiro eles colocam a sonda para ver lá, né? E nós também temos, os médicos usam também sondas, faz a endoscopia, faz um monte de coisas, colocando as sondas também, né? Aí para ver como é que estão o trabalho das nossas veias, aí, né? O coração injetando sangue e tal, e injeta ali para saber como é que está. Quando um engenheiro vai construir também um prédio, ele tem que sondar o tipo de terreno que vai ser feito ali, né? Isso daí, a gente olha lá o finalzinho do sermão do monte, que Jesus Cristo fala, onde é que você vai construir? Né? Então, primeiro você tem que analisar se é na rocha ou se é na areia. E então, quem faz o curso de construção civil ou de arquitetura, né, Cristiane, né? Desculpa, a namorada do Rafael, Karine, não sei porque eu falei Cristiane, desculpa, Karine. Então, ela é engenheira civil, e ela sabe o que é isso, né? Tem que fazer primeiro, sondar o terreno e tudo mais. E o Senhor faz isso, Ele sonda os nossos corações, e Ele vai fazer a aplicação, o salmista vai fazer a aplicação lá no final, na conclusão deste salmo. Então, ele vai dizendo, né, o versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe
penetras os meus pensamentos. Quando nós acordamos, né? Sabe que a gente pensa nisso? Senhor, né? A primeira coisa que vem, cada manhã, e eu e minha esposa, nós lembramos, até quando ficamos 14 anos aqui na Cidade Nova, lá no prédio da primeira igreja, lá no prédio dos pastores, das residências lá dos pastores, no nosso quarto nós tinha uma viga, né, mais ou menos dessa largura no quarto, né, que tinha um destaque dela em cima da parede, então ela ficava em relevo, nós pintamos de verde para colocar aquele versículo lá de Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não chegamos a pintar as letras, mas pintamos só a faixa verde. Depois nós saímos, aí eles pintaram novamente lá de branco gelo a parede e a viga lá do nosso quarto, lá que convivemos ali durante muitos anos. Então, para a nossa mente, né, a gente olhava lá na faixa e pensava nisso. Opa, as misericórdias foram renovadas, por isso é que eu estou vivo, não fui consumido, né? Então, ele sonda os pensamentos. E 3, olha o versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E conhece todos os meus caminhos. Ele sabe até dos nossos descaminhos, quando nós não andamos pelos caminhos do Senhor. Inclusive, lá o Salmo 91, versículos 11 e 12, o diabo usou para tentar Jesus Cristo, né? Falando, lança daqui de cima né, e o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que te sustente, para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele disse, né? Está escrito, porque Jesus, na primeira tentação, falou, está escrito. Então, ele usou também, mas ali no Salmo 91, ele deixou de citar que está escrito lá que o Senhor dará ordem aos seus anjos quando você estiver andando nos caminhos do Senhor. Porque se você estiver andando nos descaminhos, nos caminhos que não é do Senhor, possivelmente você vai cair quando for tentado. Mas se você andar nos caminhos do Senhor, né, aí Ele não nos deixe cair em tentação. Por quê? Ele conhece, Ele sabe. Temos o Salmo 23, o grande pastor das nossas almas, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma criança, me lembro quando os meus pais começaram a exercer a vida de piedade na primeira igreja presbiteriana de Santo André, ali no ABC Paulista, o pastor sempre no finalzinho da escola dominical chamava as crianças para cantar, e tinha algumas crianças que começavam a recitar alguns versículos que decoravam, né, durante a semana. Às vezes tinha 2, 3, 4 crianças e elas ficavam ansiosas para chegar ali e citar, né? Tinha algumas que iam aumentando, né? Então teve uma criança que ele pegou uma cadeira, né, tal, para que a igreja pudesse vê-la, né? Ela devia ter uns 4 ou 5 anos, e ela ia recitar o Salmo 23. Aí colocou lá, tal, aí começou lá. O Senhor é o meu pastor, e dá aquele branco, né? E falou assim, olha, e o mais não me interessa, porque Ele cuida de mim. O Senhor. E o Salmo 23 vai falando, né, que em cada experiência da nossa vida
cada momento Ele está ali. Ele está ali cuidando de nós. Como é bom a gente saber disso, que aquilo que nós fazemos, trabalhamos com as nossas crianças, né, desde o começo, o Senhor é o meu pastor, parece que é um dos primeiros que nós pais, quando a criança começa já a decorar, né, textos bíblicos, é esse daí, né? Isso aí cumprindo o que está lá em Deuteronômio, lá no capítulo 6, né? Você vai intimar aos seus filhos, é uma palavra ali forense, né? Intimação, uma intimação, não é uma opção, mas você fazer isso, né? Para inculcar aos filhos a palavra de Deus, né? E então o versículo final do versículo 3, porque Ele conhece todos os meus caminhos, né? E aí ele diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Quando nós vamos orar, o Senhor sabe, Ele conhece, né? Até na reunião de oração que nós tivemos aqui, às vezes a gente comenta com o irmão que nós vamos orar, então ore por mim, tal, que Deus me sustente, me fortaleça, tal. Aí tem um filho, tem a filha, tem um outro filho, ore por ele, tal. E Deus já conhece tudo isso daí. Tudo isso daí, né? E o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Lá Isaías diz assim que o meu nome foi escrito na palma das suas mãos, da mão de Cristo, daquela mão que foi traspassada ali, foi pregada na cruz. E o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Deus é infinito, e o pensamento que Ele coloca aqui para nós, aquilo que nós podemos conhecer, tudo mais, coloca aqui. Mas mesmo o que está aqui, se o Espírito Santo de Deus não agir em nossa mente, nosso coração, vai ser apenas uma leitura, né? Aí. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, Jesus falou, aqueles que vêm a mim, de maneira os lançarei fora. Você não vai escapar das mãos do Senhor, dessas mãos poderosas, e vai sustentar. Para onde fugirei da tua face? Não tem jeito. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder, né? Mas aí o Senhor apareceu, vem ali me tratar. Assim como a gente pensa, eu vou lá na igreja porque Jesus está passeando lá na igreja, tal, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor e tal. Mas quando a gente sai, o Espírito de Deus está lá dentro. Não tem jeito da gente se ausentar, né? E se subo aos céus, lá estás. Eu me lembro de um americano, quando ele subiu, né, num foguete lá, chegou lá dos céus, tal, e quando ele olhou e contemplou, olhou para a terra, contemplou, ele citou, acho que foi o Salmo, acho que se não me engano, 17. Os céus manifestam a tua glória. Que coisa maravilhosa. Lá está o Senhor se manifestando ali. Aí depois de algum tempo, foi um russo
Ele subiu lá também, olhou, quando voltou, falou, ai, eu não vi Deus. E aí, o próximo voo que ele foi fazer, o foguete explodiu quando foi sair, né? São umas coisas interessantes, né? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Nos confins dos mares. O Jonas veio um grande peixe, quando foi lançado ao mar, estava revolto, veio o grande peixe e engoliu. Agora, o quanto aquele grande peixe foi depois ali no fundo dos mares, e foi ali que ele experimentou as entranhas do peixe dar apertada nele, querendo digerir aquele que seria o alimento, né, do grande peixe, no meio de outros peixes já que estavam até em putrefação, podemos dizer assim, né? E ele falou, ixi, em que estado eu estou aqui agora? E ora, porque ele sabia que o Senhor estava ali com ele também. Foi o Senhor que o colocou ali. Foi o Senhor que providenciou, não foi um acaso, né, que aconteceu daquele peixe estar ali naquele momento para engolir o Jonas. Deus fez isso, preparou. Antes, o versículo 10 diz, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Versículo 11, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, porque Deus é luz. Treva é a ausência de luz, né? Escuro é a ausência de luz. Isso foi o que o Einstein disse, né, ainda quando aluno lá, que o professor dizendo, né, que Deus não existia. Deus existe e Ele está atuando, e Ele é luz, e onde Ele está, não tem trevas. Por isso que nós não andamos em trevas, como está lá na 1 de João, nós não andamos em trevas, temos que andar na luz. Por quê? Nós somos templo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade é luz. Deus é luz, Deus é Espírito, né? Então, vamos caminhar mais aqui, né? 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Você tem vida porque o Senhor fez isso. Eu sempre lembro as irmãs que estão grávidas, olha, Deus está tecendo aí esse filho que você está esperando, né? O salmista diz, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O sabe muito bem. Quando Paulo, lá em Atos 17, estava pregando ali no Areópago, ele diz, olha, esse Deus que vocês aí, o desconhecido, né, vocês não têm imagem, esse é o Deus que eu sirvo. Esse Deus a todos dá a vida e a respiração. Nós temos vida porque é Deus, é graça de Deus, a chamada graça comum de Deus. Agora, a vida, principalmente a vida eterna, fomos gerados de novo nascimento. Quem dá é o Espírito Santo de Deus, Ele aplica aquilo que Cristo fez em nossos corações. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado
e entritecido como nas profundezas da terra. A semente que você lança, se Deus não fizer germinar, atuar ali, não faz. Os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Ele sabia até quando você ia pecar, mentir, blasfemar, brigar, apanhar, passar por acidente. Tiago tinha 1 ano e 6 meses, quando estávamos indo de São Bernardo para o Recife, visitar a família dos pais da Lenise, que eram de lá. Muitos deles já faleceram. Tiago tinha 1 ano e 6 meses. Meu sogro tinha comprado um carro 0 quilômetro. E em janeiro de 1984, nós, ali perto de Teófilo Otoni, a 60 quilômetros de Teófilo Otoni, na estrada, a minha sogra dirigindo, 8 horas e 13 minutos ao ultrapassar um caminhão, isso porque meu sogro andava com um relógio, né, e aquele relógio parou, né, quando houve o acidente, ela dirigindo a ultrapassar um caminhão, né, cheio de galinha, aqueles engradados e tal, e quando ela ia ultrapassar, na segunda tentativa, na primeira, ela viu que não dava, ela voltou e foi atrás do caminhão. Aí, quando foi na segunda vez, ela tentando ultrapassar o caminhão, o camarada do caminhão, que estava já numa parte meio descida, acelerou, quando estava lado a lado, né, e, de repente, lá numa curva, um fusquinha branco, né, virou assim, ela ficou apavorada e acelerou mais um pouco e logo foi para o acostamento, passando na frente do caminhão assim e tal. E o acostamento tinha um desnível e começou a capotar. Minha sogra dirigindo, meu sogro ao lado, eu e Lenise estávamos atrás, e o Tiago estava com os pés no meu colo e a cabeça no colo da Lenise. E quando ela viu que perdeu a direção, quando ela tentou voltar, porque ali no acostamento era de terra, não tinha condições de parar, brecar, e quando ela voltou, aquele desnível, ela perdeu a direção e foi capotando. O caminhão, quando viu que ela foi ali, ele parou. E foi capotando, e aquele Fusca passou primeiro, e aí fomos parar do outro lado da pista. E tinha moitas de colonhão, né? Tem um tipo de colonhão que dá aquelas tosseiras, aquelas coisas. Né? O carro parou depois de várias, né, ali tombando. Quando ela viu que perdeu a direção, ela disse: Senhor, segura esse carro. Mas ele segurou as nossas vidas. Quando pessoas depois viram, falaram: nossa, que deve ter morrido quantos? E nós 5 estávamos ali. E disse: somos nós. E a minha sogra, depois sentada ali, na beira do acostamento, ela só teve um pequeno corte. Meu sogro também, no braço.
Eu tinha colocado uma camiseta no vidro de trás, ali no banco de trás, que era um carro de 2 portas. E aquela camiseta que eu tinha tomado banho com ela no dia anterior estava ali para secar. Eu só tive arranhões aqui do lado. A Lenice ficou com as canelas roxas, porque pegou no banco. E o Tiago apenas um arranhão no seu braço. Quem é que segurou? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Eu não entendi por que aquilo. Nós tínhamos orado, pedido a Deus que Deus abençoasse, nos livrasse e tal, e aconteceu. Uma prima da Lenice, naquela noite, foi ao acidente em frente a uma fazenda, que tinha lá um letreiro, um luminoso, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a filha da senhora, daquela fazenda, ela ia saindo com um corcel, ia lá para Teófilo Otoni, quando viu o acidente, parou, nos olhou, perguntou como é que estava, tal, viu, né, que, assim, com sangue, a minha sogra e meu sogro. Aí ela falou assim: põe essas coisas aqui no meu carro, bagagem, vamos lá para casa. Fomos lá, tomou banho. E depois falou assim: nós vamos levar vocês lá para Teófilo Otoni. E lá, tinha até uma prima de um presbítero, que nós tínhamos combinado de passar lá. Nos atenderam muito bem. À noite, telefonou lá para Recife, a prima, e ela falou: eu não acredito que isso que vocês, né, falando do acidente. Então eu vou pedir para o meu marido que mande lá carro lá para pegar vocês. E no dia seguinte, de manhã, estavam 2 carros. Nos levou para Vitória, de lá já tinha passagem de avião para o Recife. Nós ficamos, acho que, uns 20 dias. Aí o marido da prima disse assim: olha, vamos passar um dia em alto mar, tinha barco lá, nós vamos passar lá, nós vamos conversar. Porque nós estávamos de férias. Eu tive a oportunidade de falar para o marido da prima da Lenice, um dos maiores empresários ali de Recife, naquela época. Tinha 50 empresas. A melhor dele era a fábrica de cimento Nassau, se eu não me engano. E nós tivemos ali horas conversando, falando de Cristo Jesus. E à noite, estávamos lá, no pôr do sol, nas redes, e ele olhou para mim e falou assim: olha, muitos pastores vão me procurar, mas nunca ninguém me falou aquilo que você falou. Eu disse para ele na hora: se você não aceitar Jesus, meu caro, se você morrer nessa condição, você vai para o inferno. Eu falei: olha, é o que diz a palavra de Deus. Então, coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente pensa assim: será que Deus está aí atuando, está presente? A perda de um filho, nós perdemos o primeiro quando estava com 3 meses. Eu estava numa conferência. Por que Deus fez isso? Porque Ele dá, Ele tira. Ele é soberano. Ele é soberano. E todos os dias foram escritos. E Ele providencia tudo para nos proteger
e nos encaminhar, porque nós estávamos com o propósito de ir para uma família dos pais, do pai da Lenise, e nós fomos para a família da mãe. Da mãe. Irmãos, quando chega, ele vai contando, né? Foi todos os dias escrito e determinado. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus diz, só eu sei que pensamentos eu tenho sobre a sua vida. Pensamentos de bem, de coisas boas para você. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram, ó Deus, desses cabo do perverso. Aí ele aplica tudo isso daí, que ele teve conhecimento de Deus, dele operando, ele fazendo, dando vida, respiração, e voltando lá a Atos 17, Paulo fala assim, olha, porque nele nós existimos e nos movemos, nós nos movemos porque ele dá a vida, ele atua em nossa vida. Então, o salmista aplica isso aí, né, na vida dele, e fala desses perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aí, hoje, eu e Lenise lembramos do Salmo 1. Senhor, até as amizades dos nossos filhos, as amizades, às vezes, que tem na escola, que são pessoas, às vezes, que não têm o temor de Deus, não conhecem, e muitas vezes participam de coisas né? Os filhos participam de coisas dos amigos, festas que eles fazem e tal, e como é que são essas festas? E a palavra de Deus ali, o Salmo fala assim, olha, não se assente na roda dos escarnecedores, porque o Filho de Deus sabe da presença do Senhor, porque na roda dos escarnecedores, o Senhor não está ali. Então, eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Aí ele diz, concluindo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ó Senhor, bloqueie se eu for pelo caminho mau. Não deixe. Então ele aplica aí, para nós aplicarmos isso à nossa vida também. Senhor, examine, como é que eu estou andando? Então, quando você tem algum plano, alguma coisa que você vai fazer e de repente, não dá, não deu certo, por quê? Será que faltou, né, alguma coisa, algum negócio, alguma coisa que você vai fazer, né? E Deus fala, não, eu fecho essa porta aqui, mas Ele abre outra dos caminhos dEle. Aí quando você vai nos caminhos dEle, todos os seus planos, tal, a resposta certa vem, a resposta dos nossos lábios vem do Senhor. Por causa da onisciência, onipotência e onipresença do Senhor em nossas vidas, a cada dia, a cada momento. É isso que Paulo coloca aqui, na introdução dessa carta. Ele tinha consciência disso, na vida daqueles irmãos da igreja de Colosso, que é a consciência que nós também devemos ter, Deus agindo em nossas vidas, a cada momento, a cada instante. Que Deus nos abençoe. Amém.